E eu tenho certeza de uma coisa, o amor de Deus, ele é enorme e ele é incompreensível por nós. Eu não consigo compreender o amor de Deus, porque muitas vezes eu não me amo, Fernando, eu não sei você, né? Você fala, meu Deus, como é que Deus me aguenta? Não é? Nós cometemos erros, nós cometemos falhas, nós somos ingratos, mas mesmo assim, Deus nos ama. Isso, pode levar. Não é? Isso é o mais importante. Quando nós entendemos o amor de Deus, quando nós entendemos que mesmo quando nós desistimos de nós, Ele não desiste. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, puxa, isso não tem jeito. Aí Deus fala, tem jeito sim, porque eu não desisti dele. Talvez seja um endemoniado, catareno, acorrentado, jogado fora da cidade. Mas Jesus, ele atravessa um mar só por causa dele. Talvez seja uma mulher numa vida realmente difícil, porque se você pensar, uma mulher há mais de 2000 anos atrás, que tinha, ou melhor, teve 5 maridos, e o que ela tinha não era dela, ou seja, era um amante, para e pensa, uma mulher que já casou 5 vezes e agora está com um amante. Numa cidade pequena de Samaria, dentro de uma sociedade judaica, com princípios de Deus. Aquela mulher não era bem vista. Ninguém queria ter nada com aquela mulher. Mas Jesus, ele ficou sozinho, porque provavelmente seus discípulos nunca iam compreender ele falar com aquela mulher. Aliás, quando chegaram, eles não compreenderam. Uma mulher falando com Jesus, uma samaritana. Pois é, tinha tudo para estar errado. Mas só que quando se ama, as coisas se encaixam. E aquela mulher teve sua vida mudada a tal ponto que, através do testemunho dela, uma cidade inteira veio se encontrar com Jesus. Pode ser um cara sem esperança, sem tempo mais de ser batizado, de se ajoelhar ou fazer uma oração bonita. Sentenciado à morte como aquele homem lá na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele falou, hoje mesmo estarás comigo. Sempre o amor vence. E é também sobre esse amor que eu quero falar com vocês hoje. Convido você para abrir lá em João 3, 16 e 19. Só que antes de lermos, eu queria fazer uma oração contigo. Eu queria que você estivesse orando, pedindo para Deus te trazer entendimento, clareza, e para que Deus possa me usar para ser bênção na tua vida. Pai, em nome de Jesus eu oro, colocando a minha vida diante de cada Deus, cada pessoa que está aqui, diante de Ti, Senhor. Deus, eu necessito, Senhor, extremamente de um renovo mental, físico. Eu necessito a cada dia de um renovo espiritual, emocional. Senhor, meu Deus, eu necessito fazer a Tua vontade e andar segundo a Tua direção. Por isso, papai, que não seja a minha boca, mas seja a Tua boca. Que não seja o meu entendimento, mas seja o Teu. Que, Senhor meu Deus, não sejam as minhas conexões cansadas, mas seja, Senhor meu Deus, a Tua clareza, Senhor, vinda do Teu Santo Espírito, Espírito esse que sonda o coração de Deus e a mente de Deus. Deus, por favor, que Tu possa me usar para tocar no coração de cada pessoa aqui, porque Tu, com certeza, Tu sabe o que está no coração de cada um e as suas necessidades. Eu peço isso. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. João 3, 16 a 19 fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pai, por favor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Vocês podem se assentar, né? O amor de Deus ele é tão grande, tão grande, tão grande, que o que ele tinha de mais precioso ele deu, que era o seu Filho amado Jesus, para morrer por mim e por você, não é? Uma das coisas que eu creio que a gente estava falando por esses dias é que muitos ainda não encontraram esse amor, porque muitas vezes nunca escutaram falar de Jesus. Não é? É impressionante.
A quantidade de pessoas que elas nunca escutaram falar de Jesus. Elas nunca ouviram falar de Jesus. Você fica impactado com pessoas que às vezes já escutaram falar da Renew Church, Missão Apoio, Assembleia de Deus, do pastor fulano de tal, mas nunca chegaram a escutar realmente o plano da salvação, e entender que em Jesus a salvação. E essas pessoas, elas não têm como crer, não têm como aceitar, porque como é que elas crerão se nunca ouviram? E como é que elas ouvirão se não há quem pregue? Então a gente está falando sobre isso semana passada e é uma importância tremenda nós estamos pregando o Evangelho. Há um tempo, eu creio, onde Deus está trazendo um mover nessa nação, para que haja muita salvação de almas, mas só que nós temos que ser esse instrumento para que as pessoas possam escutar o Evangelho. E eu falo uma coisa para você, não é difícil levar o Evangelho para as pessoas, por quê? Porque tem muita gente faminta de receber a verdade, tem muita gente faminta de Deus, tem muita gente faminta de escutar a palavra. Satanás coloca uma mentira, não, eles não vão crer, não, você não tem condição suficiente. E sabe o que acontece? Quando você pensa assim, as coisas não vão dar certo mesmo. Agora, quando você crê que você é um instrumento de Deus, quando você crê que há pessoas que estão sedentas por receber a Deus, não uma religião a mais, entende? Não uma hipocrisia a mais, sabe? Não uma forma humana, sabe? Mas receber alguém que é verdadeiro, que é poderoso, para mudar ele não de fora para dentro, falando suas regras, o que pode e o que não pode, mas mudando o seu coração para ele, em Deus, escolher o que ele pode e o que ele não pode. Porque quanto mais nós conhecemos Jesus, mais parecidos nós ficamos com ele. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais constrangidos nós ficamos pelo amor dele, pela graça dele, né? Essa graça que é tão difícil de compreender. Eu tenho dificuldade, gente, até para compreender a amplitude dessa graça. Por incrível que pareça, embora Paulo seja uma das pessoas que mais falaram sobre a graça, não é? Você vai ver ele colocando as doutrinas ali, ele confirmando coisas de uma maneira tremenda, de uma maneira muito clara. Mas eu penso que o sujeito que mais entendeu a graça foi Davi. Numa época de lei, você vê como que ele entendia a graça de Deus, o amor de Deus, mesmo diante de tantas coisas que ele fez que ele não deveria ter feito. Então, ele entendia muito bem o que era graça. E nós precisamos entender o que é a graça de Deus. Eu não estou falando dessa desgraça que estão fazendo hoje em dia, né? Uma graça sem graça, onde de repente tudo pode. Não é isso que eu estou falando, e é sobre isso que a gente também vai falar um pouquinho depois. Mas estou falando da graça real de Deus, ok? Da graça dada por Deus, para que nós entendamos que Ele tem poder para perdoar todos os nossos pecados, para nos dar uma vida restaurada, e nessa vida restaurada, limpa, pura, santificada, nós temos poder para viver a vontade de Deus. É impressionante como muitas pessoas elas acabam vivendo debaixo de um jugo. Eu conheço muitas pessoas que elas deixaram o evangelho porque elas não conseguiam crer que Deus ia perdoar elas. Elas deixaram de seguir a Deus porque elas falaram, não tem mais chance para mim. Sempre há chance para você. Independente do que você fez, independente de como você está, se há um verdadeiro arrependimento, Deus ele tem poder para perdoar todos os teus pecados. Fala que o sangue de Jesus Cristo perdoa e nos purifica de todo o pecado. Ok? Então é maravilhoso quando a gente entende que apesar das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, o Deus ainda nos ama. E que Jesus não veio para nos julgar, mas ele veio para nos salvar. Embora vai chegar um dia que ele vai julgar cada um de nós, ok? Ao homem é dado viver somente uma vez, depois disso vem o julgamento. Então nessa vida nós temos que entender como que estamos vivendo. Durante essa vida, nós temos N oportunidades de se encaixar na vontade de Deus e andar segundo essa vontade. Não é? Então, é maravilhoso que a gente sabe que, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, Deus ainda nos ama. Sempre vai haver uma oportunidade, porque, infelizmente, como fala também ali em 1 João, se alguém fala que não tem pecado, faz de Jesus Cristo mentiroso. Isso não é uma carta branca para a gente sair pecando, como aqueles que vivem uma vida numa graça hiperabundante, que hoje está sendo colocado aí, que tudo pode, não é? Eles acham que é. Não é isso. Mas se por acaso, se acontecer de você pecar, de você errar, você tem um advogado. Você tem alguém que vai
interceder por você. Você tem Jesus ali que vai ser propiciação por você, entende? Agora, para isso, você precisa entender que ele nos chamou para uma vida de santidade. Agora, mesmo que você tenha cometido um erro, mesmo que todos estejam te acusando, mesmo que a própria lei de Deus vá contra você, se há um verdadeiro arrependimento, se há um verdadeiro posicionamento, Deus, ele é poderoso, amoroso e justo. Justo por quê? Porque ninguém cobra uma dívida duas vezes. Uma vez que ela já foi paga, né? Você pagou o imposto na prefeitura. Eu consegui fazer isso, gente, uma vez. Porque, não sei por quê, eles mandaram uma outra cobrança para mim. E eu paguei de novo. Aí depois eles me devolveram. Ou seja, eu paguei duas vezes. Nem os homens são injustos, pelo menos aqui no Japão, né? No Brasil eu não sei se eles iam devolver. Mas quanto mais Deus, o preço foi pago, há um arrependimento, eu recebi aquela graça, eu criei no perdão de Deus, então a partir do momento está aniquilado, o meu pecado foi apagado, então Jesus não vai colocar, Deus não vai colocar esse peso sobre mim. Então esse amor, essa justiça e esse poder é poderoso para me perdoar, desde que eu tenha me arrependido, desde que eu tenha me posicionado com Ele, tá? Porque foi por isso que Jesus veio ao mundo, Ele não veio para julgar, mas Ele veio para nos salvar, para levar eu e você a conquistarmos o propósito de Deus para as nossas vidas.